O Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Livro 1. As causas primárias. Capítulo 4. Princípio vital. 1. Seres orgânicos e inorgânicos. Os seres orgânicos são os que trazem em si mesmos uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Nascem, crescem, reproduzem-se e morrem. São providos de órgãos especiais para a realização dos diferentes atos da vida e apropriados às necessidades de sua conservação. Compreendem os homens, os animais e as plantas. Os seres inorgânicos são os que não possuem vitalidade nem movimentos próprios, sendo formados apenas pela agregação da matéria, os minerais, a água, o ar, etc. 60. É a mesma força que une os elementos materiais dos corpos orgânicos e inorgânicos? Sim, a lei de atração é a mesma para todos. 61. Há uma diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e inorgânicos? É sempre a mesma matéria, mas nos corpos orgânicos é animalizada. 62. Qual a causa da animalização da matéria? Sua união com o princípio vital. 63. O princípio vital é propriedade de um agente especial, ou apenas da matéria organizada? Numa palavra, é um efeito ou uma causa? É uma e outra coisa. A vida é um efeito produzido pela ação de um agente sobre a matéria. Esse agente, sem a matéria, não é vida, da mesma forma que a matéria não pode viver sem ele. É ele que dá vida a todos os seres que o absorvem e assimilam. 64. Vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital formará um terceiro? É um dos elementos necessários à constituição do universo, mas tem a sua fonte nas modificações da matéria universal. É um elemento para vós, como o oxigênio e o hidrogênio, que, entretanto, não são elementos primitivos, pois todos procedem de um mesmo princípio. 64A. Parece resultar daí que a vitalidade não tem como princípio um agente primitivo distinto, sendo antes uma propriedade especial da matéria universal. Devido a certas modificações desta, É essa a consequência do que dissemos. 65. O princípio vital reside num dos corpos que conhecemos? Ele tem como fonte o fluido universal. É o que chamais fluido magnético, ou fluido elétrico animalizado. É o intermediário, o liame entre o espírito e a matéria. O princípio vital é o mesmo para todos os seres orgânicos? Sim, modificados segundo as espécies. É ele que lhes dá movimento e atividade, e os distingue da matéria inerte, pois o movimento da matéria não é a vida, ela recebe esse movimento, não a produz. A vitalidade é um atributo permanente do agente vital, ou somente desenvolve com o funcionamento dos órgãos? Desenvolve-se com o corpo. Não dissemos que esse agente, sem a matéria, não é vida? É necessária a união de ambos para produzir a vida. 67A. Podemos dizer que a vitalidade permanece latente quando o agente vital ainda não se uniu ao corpo? Sim, é isso. O conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo, impulsionado pela atividade íntima ou princípio vital que neles existe. O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos. Ao mesmo tempo que o agente vital impulsiona os órgãos,
A ação destes entretém e desenvolve o agente vital, mais ou menos com o atrito produz o calor.